Olá, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica, tempo que Deus tem nos proporcionado para aprendermos mais a respeito dele, olhando para a vida de algumas pessoas que foram usadas pelo Senhor. E hoje, a personagem que nós vamos estudar é Tito. Tito, um homem de Tato. Tato não é a cidade dele, Tato também não é um dos nossos sentidos. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho a respeito dessa história que envolve este homem chamado Tito, que foi companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e teve algumas responsabilidades. Tito é o nome que vem lá do latim, cujo significado é incerto. A gente não sabe o que significa o nome Tito, mas é alguém que por várias vezes é citado no Novo Testamento, praticamente todas as vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Mais interessantemente, ele não é mencionado no livro de Atos. E isso é interessante porque o livro de Atos, escrito por Lucas, é o livro que vai contar a respeito das viagens missionárias de Paulo, e Tito estava junto. Então, isso chama um pouquinho a atenção, porque ele estava junto, assim como Timóteo, né, que a gente estudou na semana passada, assim como Filipe, assim como Marcos, que também estava lá. Eu falei Filipe, mas na verdade eu pensei em Silas, né, Silvano, que estavam ali, todos eles são citados em Atos, mas Tito não é citado. E isso causa nos estudiosos alguma curiosidade. Por que será que ele não foi citado? E a gente não tem essa resposta. Existem algumas sugestões, mas Tito, a primeira vez que ele é citado, das 11 vezes que ele é citado no Novo Testamento, a primeira vez é na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 1, que diz assim: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando a Tito também comigo. Então, a primeira vez que aparece no texto do Novo Testamento é lá em Gálatas. O nome de Tito aparece lá pela primeira vez. Talvez você esteja pensando assim, bom, mas se é citado 11 vezes, Gálatas está mais para o final do Novo Testamento do que para o começo. E antes tem alguns outros textos que vai aparecer o nome de Tito. Bom, a primeira vez que nós estamos aí nos referindo é porque a organização do Novo Testamento, da Bíblia, ela foi organizada, como a recebemos aqui, por temas. Então, colocou-se primeiro os evangelhos sobre a história de Jesus, depois é que vai falar um pouquinho sobre a igreja, as cartas de Paulo e assim por diante. Foram organizados dessa maneira. Porém, quando a gente pega a ordem em que foi escrito os livros, nós vamos descobrir que Gálatas foi um dos primeiros livros a serem escritos após a ressurreição de Cristo, ao surgimento da igreja, lá no primeiro século. Paulo é quem primeiro escreve. Aqueles outros livros que a gente tem lá, Mateus, Marcos, Lucas, logo no começo, eles foram escritos depois de algumas das cartas do apóstolo Paulo. Então, Gálatas talvez tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e pela ordem dos que foram escritos, é o primeiro livro que menciona a pessoa de Tito. E veja, Paulo quem escreve. Então, Tito é alguém que aparece aí pela primeira vez em Gálatas. Ele era grego, e Gálatas também vai nos contar isso, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, Paulo falando isso, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. Gálatas 2:3. Tito vai com Paulo e Barnabé para essa viagem que nós acabamos de ver aí, que eles foram para Jerusalém, por conta daquela situação que envolveu a conversão de vários não-judeus, né, vários gentios, e os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados. E aí, então, Paulo sobe até Jerusalém para conversar com os apóstolos, para definir o que realmente ia acontecer. E lá em Atos, capítulo 15, a gente vai ter a definição que eles chegaram. E aí, então, Paulo vai dizer, olha, Tito era grego, e nem por isso ele foi forçado a se circuncidar. Então, a gente tem a informação que Tito ele era grego e não gentil.
Por conta disso, algumas pessoas acham que ele era irmão de Lucas. E isso, para alguns, também explicaria a ausência do nome de Tito lá no livro de Atos. Entendendo que, se ele era irmão de Lucas, a intimidade, o fato de ser da mesma família, não fez com que Lucas não incluísse o nome de Tito. Só que isto, a maioria dos estudiosos entende que é pouco provável, que Tito não era irmão de Lucas, mas que a ausência do nome de Tito lá no livro de Atos que Lucas escreveu foi porque talvez Lucas tenha, de fato, deixado muitos detalhes de lado para que a sua obra não ficasse muito extensa. A gente vai lembrar que Lucas escreve o livro de Lucas e ele escreve também Atos. E a gente vai lembrar que ele vai dizer assim que ele fez um tratado, uma pesquisa acurada, quer dizer, ele pesquisou muita coisa para apresentar algo bem completo. Mas ele resolveu deixar Tito de fora. Então, apesar de alguns acharem que Tito era irmão de Lucas, possivelmente ele não era irmão. Mas o que a gente sabe, lendo aquilo que Paulo escreve a respeito de Tito, é que ele era um servo dedicado ao Senhor. Era alguém muito dedicado ao Senhor. E Paulo o descreve desta maneira: a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo tinha a Tito, assim como ele tinha a Timóteo, como um filho, filho na fé. Não era filho de Paulo, de fato, mas era filho na fé. E esta fé, Paulo diz que era uma fé comum, a fé que eles exercitavam na caminhada com o Senhor. Tito 1:4. E Tito era uma pessoa tão importante para Paulo que ele sentiu a ausência de Tito num determinado momento. Segundo aos Coríntios 2, de 12 e 13, Paulo vai dizer assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Veja, Tito não estava lá com Paulo quando ele passou por Troade. Ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, tinha uma porta aberta, mas ele sentiu a ausência, ele sentiu saudade de Tito, tanto que ele afirma não ter tido descanso no seu espírito, porque ele não encontrou ali o seu irmão Tito, o irmão em Cristo, Tito. Percebe como Tito é alguém muito importante na vida do apóstolo Paulo? E isso a gente retoma aquele tema que nós falamos sobre o segundo lugar. Veja, Tito nem foi citado em Atos. Paulo é quem cita Tito. Mas veja como ele, mesmo não estando aí à frente, não sendo aí o homem de destaque, ele é alguém que é muito importante na vida, inclusive daquele que para nós tem maior destaque, que é Paulo. Tanto que Paulo fica ali numa situação difícil quando Tito não está presente. Ele fica ali numa situação instável. Não conseguiu pregar o evangelho lá em Troade, porque Tito não estava com ele. Então, a importância de Tito, que Paulo mesmo vai afirmar que é um servo dedicado ao Senhor. E isso nos faz pensar em algumas características que Tito tinha. Tinha uma personalidade forte, era alguém decidido, e a gente vai perceber isso pelas missões que foram dadas a ele. Ele contrasta com Timóteo. Timóteo era mais tímido, talvez um pouco mais indeciso, mas Tito era alguém cuja personalidade era mais forte, ele era mais decidido. Tinha também habilidades administrativas, ele organizava as coisas com facilidade. Deus é quem o capacitou para ser assim. Outra coisa que destaca em Tito era a sua alegria. Alegria cristã e dedicação ao ministério. Lá em 2 Coríntios 7:13, Paulo vai falar um pouquinho sobre esta alegria. Alegramo-nos muito mais pela alegria de Tito.
Então, Tito, além de ser alguém muito dedicado ao serviço do Senhor, com essas habilidades, era também alguém alegre, que contagiava os outros com a sua alegria. E, claro, ele tinha tato. Ele era prudente, tinha cautela, tinha habilidade ao encaminhar um assunto. Essa é a ideia desse tato. Prudência, comportamento repleto de cautela. Teve tato para o problema. Então, essa é a ideia. Alguém prudente, alguém que tinha essa habilidade de lidar com situações difíceis, situações tensas. Deus levantou Tito para ser companheiro de Paulo com estas habilidades para servir ao Senhor em algumas situações que nós veremos agora, algumas missões que foram dadas a Tito. A primeira delas lá na cidade de Corinto. Tito ficou em Corinto como representante de Paulo. A gente vê isso em 2 Coríntios 8, 16 e 17, que diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois não somente aceitou a nossa solicitação, mas, sendo muito dedicado, partiu de livre vontade e foi visitar-vos. Então, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e falando a respeito de Tito, que se dispôs a ir ao receber ali o convite, a solicitação, e ele vai para Corinto, vai trabalhar lá em Corinto, vai ser o representante de Paulo lá na cidade e na igreja de Corinto. E ele tem algumas missões lá, alguns trabalhos. Um deles foi organizar lá em Corinto a coleta de dinheiro que foi enviada aos pobres lá em Jerusalém. Segundo aos Coríntios 8, 6, nós vamos encontrar o seguinte: de modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Se você ler o capítulo 8 de 2 aos Coríntios, você vai perceber que lá está falando a respeito dessa coleta de dinheiro que foi feita para enviar aos irmãos lá de Jerusalém que estavam em situação difícil. E Tito é essa pessoa que vai organizar esta coleta, arrecadação e também o envio desse dinheiro. Lembrando-nos que Timóteo estava junto nesse processo, mas parece que Timóteo não deu conta de completar a missão, então Tito o ajuda, participa e promove essa organização. Ele é o homem que tem tato, tem a prudência, tem a habilidade, o jeito de promover isso. Afinal de contas, quando se fala de dinheiro, dessa administração, Deus levanta e precisa levantar pessoas qualificadas para isso. Não seria a ideia de pessoas especiais para isso, mas pessoas com estas habilidades que Tito possuía. Lá em Corinto, ele teve também, ele teve a delicada incumbência de suavizar a situação tensa entre Paulo e os coríntios, que surgiu por causa da carta severa que Paulo escreveu à igreja. Carta esta levada à igreja por Tito. Tito é quem levou essa carta. E que, posteriormente, essa carta se perdeu. Na nossa Bíblia, nós temos a carta primeira, que Paulo escreve aos Coríntios, e temos a segunda carta. Porém, é possível que tenha existido essa terceira carta, que foi uma carta chamada, inclusive, carta severa, quer dizer, Paulo estava bravo, e depois os coríntios que ficaram bravos com Paulo, por causa daquilo que ele escreveu, e aí é Tito que tem a incumbência de ficar ali fazendo o meio-campo, intermediando a tensão entre os dois grupos, e ele faz isso. E após administrar a situação, é que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. E esses textos aí vai falar um pouquinho a respeito desta atitude, ou melhor dizendo, dessa carta, que desapareceu, quando Paulo fala assim: eu já vos escrevi em carta que não vos associeis. Aí ele continua. E os outros versículos vai falar dessa presença de Tito lá na cidade de Corinto. Veja, você tem o apóstolo Paulo, de um lado, que era muito firme, que escreveu uma carta severa,
E aí, em algum momento, ele vai até dizer isso, né? Que ele, por carta, era firme, mas que não seria tão diferente quando estivesse lá presente com eles, tal. E os coríntios ficaram muito bravos com ele. Quem é que vai ajudar a acalmar os ânimos? Deus levantou Tito, um homem de tato, para cuidar dessa situação, administrar tudo isso. E aí, então, depois de tudo acalmado, Paulo escreve uma segunda carta, que é onde ele vai defender a sua posição como apóstolo e tudo mais. Mas tudo por conta dessa tensão que surgiu, porque o pessoal não gostou daquilo que Paulo escreveu. Quem estava no meio? Tito, um homem de tato. Mas as missões envolvendo Tito não ficou só restrita a Corinto, mas ele também foi colocado como líder lá na igreja de Creta, que é esta ilha que está aparecendo ali em destaque na parte de baixo. Ele foi colocado em Creta e Paulo diz por que ele foi colocado lá em Creta. Tito 1:5. Foi por isso que te deixei em Creta. Paulo falando para Tito, para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Veja bem, Paulo coloca Tito lá para que fosse um gestor, para que ele administrasse as coisas e colocasse em boa ordem aquilo que estava fora de lugar. E que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Então, dentro da ilha, várias cidadezinhas ali, e ele tinha que gerenciar os grupos cristãos em cada uma das cidades e estabelecendo liderança em cada uma dessas cidades. A missão de Tito em Creta envolvia estabelecer um grupo de ministros dignos. Depois os irmãos poderão ler Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, que ele vai dizer exatamente isso. Olha, você tem que escolher aí pessoas, versículo 6, né, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobediência. Aí ele vai falando as qualidades que deveriam ter esses pastores, esses bispos ou presbíteros, esses líderes. Eles deveriam ser pessoas dignas. Agora, você tenta imaginar Tito chegando a cada uma dessas igrejas já tendo seus costumes estabelecidos, cada uma vivendo do jeito que queria, e chega lá o enviado do apóstolo Paulo para colocar as coisas em ordem. A primeira coisa, então, era estabelecer esse grupo de ministros dignos, mas, ao mesmo tempo, eliminar qualquer oposição. Versículo 10 e 11 fala assim: porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. Se deu para perceber nesses dois versículos, tentem perceber a dificuldade do trabalho que Tito encontrou ali em Creta. De cidade em cidade ele tinha que passar, e havia nessas cidades muitos insubordinados que falavam demais, eram enganadores. E aí Paulo diz, vocês precisam fazer esse povo se calar, porque eles são gananciosos, estão destruindo casas inteiras, ensinando o que não convém. Tito foi colocado num ministério complicadíssimo. Já tinha estado em Corinto, onde havia uma tensão entre os cristãos e o apóstolo fundador da igreja. Então, ele foi lá e administrou a situação. Agora ele é colocado em Creta, num local em que tinha um monte de gente que era insubordinado. E a missão dele, estabelecer um grupo de liderança que fossem homens dignos. Por quê? Os que estavam lá tomando conta eram meros faladores, enganadores, eles eram gananciosos e ensinavam coisas erradas. Agora você tenta, de novo, imaginar a situação de Tito. É por isso que Deus escolheu para essa missão um homem de tato, prudente, cauteloso. Podemos até imaginar Tito muito paciente, mas firme, alguém que fazia a coisa realmente acontecer, porque esta é a missão que ele recebeu de Paulo, automaticamente recebeu do Senhor. E neste processo de estabelecer um grupo de ministros dignos, de eliminar qualquer oposição, também estava o de ensinar
a sã doutrina. O primeiro versículo do capítulo 2 de Tito diz: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, enquanto os outros ensinavam aquilo que não convém, versículo 11 do capítulo 1, Tito é chamado a falar somente coisas que estavam em harmonia com a sã doutrina, isto é, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esta era a função de Tito. Por isso que Deus o escolheu, porque ele era alguém de tato, alguém que saberia, orientado pelo Senhor, com a sabedoria do Senhor, a lidar com essas tensões. Muito líderes sabem disso, como é difícil você chegar numa comunidade que vem caminhando de forma até, podemos dizer, errada, contrária às Escrituras, caminhando do seu jeito, do jeito que acha que deve ser, e aí chega um líder e ele tem que colocar as coisas em ordem. É muito difícil, mas Deus levanta pessoas com tato, com prudência, sabedoria dele, para fazer realmente esse trabalho. E Tito é alguém que faz isso. E claro, a gente pode pensar não somente em alguém com tato, com essa prudência, somente para os assuntos eclesiásticos, né? Assuntos na igreja. Não. Podemos pensar, aplicando para cada um de nós, que Deus nos capacita com sabedoria e com tato para podermos agir com prudência em todos os lugares, a partir de casa. Sermos prudentes, agirmos com tato desde casa, na escola, no trabalho, na comunidade aqui, na igreja, no mundo. O mundo tem carecido de pessoas com esse tipo de prudência, com essa sabedoria, que sejam bons administradores, bons gestores, que vão fazer a coisa caminhar. É por isso que Deus tem nos chamado para caminharmos com Ele, crescermos no conhecimento da sua palavra, termos a sabedoria dele para colocarmos tudo isso em prática nos locais que o Senhor nos manda. Quando ele estava lá em Creta, Tito foi depois substituído por Ártemas ou Tíquico e seguiu para outro desafio. Tito 3:2 vai dizer: quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Então, Tito fez a sua missão, cumpriu tudo o que precisava fazer, e aí então ele seria substituído ou por Ártemas ou por Tíquico, e deveria seguir então para Nicópolis, e ali ele se encontraria com o apóstolo Paulo, e lá ele recebe uma nova missão. Parece que Tito ainda trabalhou na Dalmácia em uma missão evangelística. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 9 e 10, ele diz isso para Timóteo: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E aí ele diz: Tito para Dalmácia. Acredita-se que esta ida de Tito para a Dalmácia teria sido para uma missão evangelística. Ele teria ido para lá para pregar o evangelho. Veja, nós temos um homem que não é citado em Atos. Porém, ele é citado 11 vezes no Novo Testamento nas cartas do apóstolo Paulo. Era alguém por quem Paulo tinha uma estima muito grande. Paulo gostava de Timóteo. Ele era o seu irmão, o seu filho. Tanto que Paulo sentiu a ausência dele e até teve dificuldades de fazer o trabalho lá em Troade, porque Tito não estava com ele. Tito era alguém de tato, alguém que tinha uma capacidade de administração muito grande, ajudou lá na igreja de Corinto em várias áreas, inclusive acalmando os ânimos tanto de Paulo como dos coríntios diante daquela tensão por causa daquela carta que desapareceu, mas o pessoal chegou a ler e eles ficaram bravos. Ele também ajudou a organizar aquela coleta para os pobres lá de Jerusalém. Quando em Creta, teve que lidar com pessoas insubordinadas, gananciosas, que pregavam coisas erradas e estabelecer ali uma boa liderança, e tudo isso por meio do ensino da sã doutrina. E depois desse tempo lá, o Senhor o envia para
Dalmácia, possivelmente com a missão ou uma missão evangelística. Tudo isso nós temos na vida de quem? De Tito. Um homem para quem Paulo escreve, que Paulo coloca em várias missões, e este homem é extremamente usado pelo Senhor. Olhando para essa rápida história de Tito, a gente tem algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, como Tito, devemos ser dedicados no trabalho do Senhor. Isto é, servirmos ao Senhor de coração. Entendermos que a nossa vida, em todos os lugares, nós estamos servindo ao Senhor e precisamos ser dedicados a Ele. Como já temos falado com os irmãos, não servimos ao Senhor apenas no domingo, quando estamos aqui na nossa comunidade. Nós servimos ao Senhor de segunda a segunda, enquanto no trabalho, enquanto em casa, enquanto na escola, enquanto no clube, enquanto em outras atividades, seja o que for, você sempre é um servo do Senhor e deve estar dedicado ao serviço dele. Já comentamos aqui, por exemplo, dos irmãos que viajam. Os irmãos que viajam têm tanta oportunidade de pregar o evangelho, porque eles precisam parar nos postos de abastecimento, de apoio, né, que tem à beira das pistas. Ali ele pode trabalhar para o Senhor, mostrando Cristo às pessoas, por meio de uma literatura, por meio de uma oração, de uma conversa. Nas praças de pedágio, no mínimo, é possível entregar uma literatura. Servirmos ao Senhor, sermos dedicados o tempo todo, na escola, em todos os lugares, nós precisamos fazer isso. Precisamos abençoar os outros com a nossa alegria. E que alegria é essa? Alegria de Cristo. Não é uma alegria de temperamento. Tem gente, por temperamento, são mais alegres, né? São mais expansivas, mas não é essa alegria que nós estamos pensando. Nós estamos pensando na alegria que temos por sermos salvos, por termos a Cristo agindo em nós. E esta nossa alegria deve contagiar outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, olha, você é alguém que me passa uma tranquilidade muito boa, eu gosto de estar com você, gosto de conversar com você, gosto de ter a sua presença. Nós precisamos abençoar os outros com a nossa alegria. Por isso, irmãos, se temos a Cristo como nosso Salvador, sejamos pessoas alegres, pessoas que, mesmo com todas as dificuldades do dia a dia, vamos ainda conseguir contagiar outros, porque a nossa alegria não depende do preço da gasolina, a nossa alegria não depende de aumento de salário, a nossa alegria não depende das coisas estarem nos seus devidos lugares, a nossa alegria depende de Cristo. E mesmo que tudo estiver fora do lugar, somos ainda alegres, porque temos a Cristo como nosso Salvador. Isso não quer dizer que não ficamos impactados pelas coisas que acontecem, mas não é isso que tira a nossa alegria, a nossa paz. E é isso que nós temos que fazer como Tito, que abençoava os outros, contagiava os outros com a sua alegria. Precisamos ter prudência ao lidarmos com os mais variados assuntos. Precisamos ter tato, sabedoria em vários assuntos. De novo, a partir de casa até fora de casa, escola, trabalho, clube, qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Precisamos ter esse tato, essa prudência. Sabermos o que falar, como falar, quando falar. Gente que se preocupa só, eu quero falar e vou falar. Não, mas saber o que falar, como falar. Às vezes a gente fala a coisa certa, mas falamos do jeito errado. Às vezes nós falamos a coisa certa do jeito certo, mas na hora errada. E às vezes falamos a coisa errada do jeito errado, na hora errada. Aí complica tudo. Como que vamos ter tato? Buscando ao Senhor e a sua palavra. Tendo a vida repleta de busca pelo Senhor por meio da oração, meditação nas Escrituras, leitura da Bíblia diária. Assim seremos sábios. E mais do que isso também, uma última aplicação, estarmos prontos para ir para onde o Senhor mandar. Onde o Senhor te mandar para você servi-lo, siga para lá. Te chamou, faça como Tito. Vá. Mostre-se dedicado, pronto para servir ao Senhor em todo lugar. A história de Tito, um homem de tato, é uma história que deve servir para nós de exemplo, de modelo, para que nós também nos dediquemos ao Senhor, agindo da melhor maneira possível, para que a glória do nosso Deus
seja manifesta por meio de nossas vidas e, claro, também em nossas vidas. Nossa oração e desejo é que você, que a tua família, desde os pequenos até os mais velhos da casa, sigam o modelo bíblico de vida. O Senhor tem nos deixado esse modelo para que todos nós sigamos, para que todos nós, de fato, obedeçamos, para que o nome dele seja glorificado e automaticamente sejamos pessoas verdadeiramente felizes. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua semana e que você possa estar conosco em nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.